Fala galera, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do podcast Enraizar. Que alegria poder estar aqui nesse novo episódio que a gente vai falar hoje sobre a voz externa. Estou aqui com meu amigo, irmão da fé, e Prazer, gente. Estamos nessa luta. A gente vai tentar, trazer dinâmicas, trazer coisas que a gente mesmo vivenciou, para poder mostrar como que é, Sim. Como que a gente escuta essas vozes, Então, o intuito de todo o podcast do Enraizados é justamente a gente trazer essas abordagens daquilo que a gente vive, o que acontece no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para que as pessoas quebrem aquele sofisma, aquele paradigma de que eu não sei ouvir a voz de Deus, eu não posso, eu não consigo, e não, isso aí é tudo uma ilusão criada para que vocês não tenham acesso àquilo que Deus quer colocar na vida de vocês. Todos nós podemos e devemos escutar a voz do Senhor, desde que a gente silencie a nossa própria voz, para que a gente possa escutar a voz de Deus. Muitas vezes a gente fala que a gente não consegue, mas é porque a nossa voz está sendo totalmente superior. Hoje, muitas pessoas não se vê como chegar no seu objetivo. As pessoas elas têm dons, têm talentos, mas às vezes essas vozes externas impedem que ela chegue no propósito, como mudar a mentalidade, mudar os pensamentos, ter uma renovação de mente. Então hoje, a gente vai aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. E a fé vem para ouvir, mas que voz que nós estamos ouvindo? Sim. Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus, a voz da nossa alma, a voz das nossas emoções, ou a voz das pessoas, a opinião das pessoas, E a gente vai falar um pouco, e queria que antes de a gente começar esse novo episódio, queria que vocês curtissem, curtisse, se inscrevesse e participasse com a gente, nos seus comentários, compartilhar esse vídeo, que é muito importante. Quando você faz isso, divulga isso com outras ativar pessoas. O sininho também, galera. Não esquece de ativar o sininho, porque senão para a gente vai receber alcançar notificações. o maior número de pessoas, para a gente levar essas boas notícias, E fazer o ID. Bora lá, Gui? Bora lá. Vamos lá, então. Hoje eu quero falar um pouco de Marcos 5:28, que fala da mulher. A mulher que viveu por 12 anos com hemorragia. Então, se você não conhece essa história, eu vou convidar você a ler Marcos 5:28, 30. Fala que essa mulher ela vivia doente fisicamente e também doente nas suas emoções, porque quando você está atacado ao seu corpo físico, automaticamente você vai atacar as suas emoções. E essa mulher, aqui a Bíblia fala, não tem o nome, só fala que era uma mulher que viveu 12 anos. E essa mulher, ela viveu, imagina você viver 12 anos, uma situação, vivendo vozes que você não consegue romper, você não consegue ser curado, você não consegue avançar no seu propósito. E essa mulher, ela falava para ela mesma que antes ela viu uma voz de mentira. Você procurou os médicos, procurou que é bom procurar o médico, é bom você procurar recursos, é bom você procurar um psicólogo, mas tanto que depois ela falou assim, mas por 12 anos ouvindo, você não consegue vencer isso, você não consegue ser curado, é impossível. Mas um dia alguém falou para Jesus. Então, através dessa fé, que ela ouviu a voz de Jesus, uma pessoa, ou o próprio Espírito Santo mesmo, visitou ela, e ela falou assim, e se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curado. E essa dinâmica que ela fez com ela, de sair nesse pensamento, vivi 12 anos travado, 12 anos, tirou ela da zona de conforto. Eu preciso ouvir essa voz falando para mim, vem até mim, que vocês estão cansados, sobrecarregados. É um convite. É um convite que Jesus faz. Vem. Então ela sair desse lugar que ela estava aprisionada numa mentira, ou até uma realidade que é fato, ela estava doente. Mas ela não focou no problema dela, ela focou na solução. E ela disse, se eu tocar na veste dele, eu serei curada. Mas para chegar nesse nível, chegar até Jesus, quantas barreiras ela precisou vencer?
a voz do medo, a voz da vergonha, a voz da timidez. Ainda mais naqueles tempos que mulher, em tempo da menstruação, né, essa palavra, ela era impura. Então ela teve que vencer uma lei, ela teve que vencer uma doutrina, vencer um rótulo, enfim, para chegar no objetivo dela, até Jesus. E hoje, com a nossa vida, não é diferente. A gente tem que vencer quem? Vencer as doutrinas, vencer a sofisma na mente, viver a incredulidade, vencer as palavras que a gente fala para a gente mesmo. Eu não consigo, de novo eu errei, de novo, para chegar na voz que ele pede, venha. Interessante que Jesus, ele sabia que tinha tanta gente ali tocando nele, mas por que ele parou por uma pessoa? Por que ele parou para ouvir você? Qual que é a diferença da minha vida e daqueles que estão ouvindo a gente? Por que Jesus parou para ouvir ela? Ele viu a fé dela. Ele viu a fé dela, do posicionamento dela. Só que Jesus, interessante que esse diálogo que ele começa a perguntar quem me tocou, ele sabia que era ela, mas ela queria que ela se posicionasse, fui eu. E isso faz isso com a gente. Quando ele fala assim, quando a gente chega até ele não quer que seja um robô, ele quer um diálogo. Ele pede para a gente ter um diálogo com ele, mesmo sabendo que a gente está se aproximando dele, porque a gente ama ele, a gente deseja, ou ainda você não conhece ele. Tem pessoas que têm medo de chegar até Jesus, mas ele faz perguntas. O medo muito se dá por conta dos sofismas criados, né? Sim. A gente vê que, no caso dela mesmo, de início, ela tentou fazer as coisas com as próprias mãos. A gente tem sim que procurar os médicos. Sim. Mas nem tudo vai ser solucionado por eles. Sim. Inclusive, existem momentos que eles mesmos Vou falar. te puxa aí para a tua fé. Fala, ó, se você tem fé, essa é a hora. Sim. Exerce sua fé. Porque eles sabem que tem coisas que não estão nas mãos deles, né? Tem coisas que... Uma dependência totalmente de Deus, né? E é isso que Deus quer que a gente tenha com Ele. Essa ela dependência. demorou, mas ela entendeu isso no final. Talvez, assim, muitas pessoas não têm uma mudança de metanoia nos seus pensamentos, porque o que faz as pessoas chegar até Jesus é no momento mais, você está ali no fim do poço. Então ela desperdiçou, tipo assim, não é que ela desperdiçou, mas ela usou, não sei se a palavra desperdiçou, mas ela usou todos os recursos que ela tinha para chegar no propósito de uma cura. Talvez as pessoas procuram todos os outros recursos para chegar no objetivo. Talvez a religião faz isso. E essa mulher, ela viveu, imagina você viver 12 anos, uma situação, vivendo vozes que você não consegue romper, você não consegue ser curado, você não consegue avançar no seu propósito. E essa mulher, ela falava para ela mesma que antes ela viu uma voz de mentira. Você procurou os médicos, procurou, que é bom procurar o médico, é bom você procurar recursos, é bom você procurar um psicólogo, mas tanto que depois ela falou assim, mas por 12 anos ouvindo, você não consegue vencer isso, você não consegue ser curado, é impossível. Mas um dia alguém falou para Jesus. Então, através dessa fé, que ela ouviu a voz de Jesus, uma pessoa, ou o próprio Espírito Santo mesmo, visitou ela, e ela falou assim, e se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curada. E essa dinâmica que ela fez com ela, de sair nesse pensamento, vivi 12 anos travada, 12 anos, tirou ela da zona de conforto. Eu preciso ouvir essa voz falando para mim, vem até mim, que vocês estão cansados, sobrecarregados. É um convite. É um convite que Jesus faz. Bem. Então ela sair desse lugar que ela estava aprisionada numa mentira, ou até uma realidade que é fato, ela estava doente. Mas ela não focou no problema dela.
Ela focou na solução. E ela diz, se eu tocar na veste dele, eu serei curada. Mas para chegar nesse nível, chegar até Jesus, quantas barreiras ela precisou vencer? A voz do medo, a voz da vergonha, a voz da timidez. Ainda mais naqueles tempos que mulher, em tempo da menstruação, né, essa palavra, ela era impura. Então ela teve que vencer uma lei, ela teve que vencer uma doutrina, vencer um rótulo, enfim, para chegar no objetivo dela, até Jesus. E hoje, com a nossa vida, não é diferente. A gente tem que vencer quem? Vencer as doutrinas, vencer a sofisma na mente, a incredulidade, vencer as palavras que a gente fala para a gente mesmo. Eu não consigo, de novo eu errei, de novo, para chegar na voz que ele pede, vem. Interessante que Jesus, ele sabia que tinha tanta gente ali tocando nele, mas por que ele parou por uma pessoa? Por que ele parou para ouvir você? Qual que é a diferença da minha vida e daqueles que estão ouvindo a gente? Por que Jesus parou para ouvir ela? Ele viu a fé dela. Ele viu a fé dela, do posicionamento dela. Só que Jesus, interessante que esse diálogo que ele começa a perguntar quem me tocou, ele sabia que era ela, mas ela queria que ela se posicionasse, fui eu. E Jesus faz isso com a gente. Quando ele fala assim, quando a gente chega até ele não quer que seja um robô, ele quer um diálogo. Ele pede para a gente ter um diálogo com ele, mesmo sabendo que a gente está se aproximando dele, porque a gente ama ele, a gente deseja ele, ou ainda você não conhece ele. Tem pessoas que têm medo de chegar até Jesus, mas ele faz perguntas. O medo muito se dá por conta dos sofismas criados. Né? Sim. A gente vê que, no caso dela mesmo, de início, ela tentou fazer as coisas com as próprias mãos. A gente tem sim que procurar os médicos. Sim. Mas nem tudo vai ser solucionado por eles. Sim. Inclusive, existem momentos que eles mesmos que puxam aí para a tua fé. Fala, ó, se você tem fé, essa é a hora. Sim. Exerce a sua fé. Porque eles sabem que tem coisas que não estão nas mãos deles, né? Nós dependemos totalmente de Deus, né? E é isso que Deus quer que a gente tenha com Ele, essa Ela dependência. demorou, mas ela entendeu isso no final. Talvez, assim, muitas pessoas não têm uma mudança de metanoia nos seus pensamentos, porque o que faz as pessoas chegar até Jesus é no momento mais, você está ali no momento, no fim do poço. Então ela tipo assim, não é que ela desperdiçou, mas ela usou, não sei se a palavra desperdiçou, mas ela usou todos os recursos que ela tinha para chegar no propósito de uma cura. Talvez as pessoas procuram todos os outros recursos para chegar no objetivo. Mas a religião faz isso. Ó, se você fazer isso, você vai ganhar isso. Sim. Então ela teve que quebrar isso com ela mesma. E meu Jesus, ele é uma pessoa que ele nos convida a se relacionar com ele. E através Desejo isso. e através do relacionamento, você tem revelação quem ele é. A partir do momento que você tem revelação quem ele é, você encontra a sua identidade. Porque aquela mulher, ela perdeu até a identidade dela. E quando ele fala, você é filha, você já está perdoado. Ele trouxe de volta uma identidade. Você não é o que está vivendo agora. Você não é a doença. Você não é a impureza. Ou seja, tudo aquilo que foi construído em torno da vida dela, a gente vê nessa passagem que literalmente mostra aonde Jesus coloca as mãos, tudo se faz novo. Sim. Então, é um novo capítulo na vida dela. É um novo tempo. Ela vai ter aí uma jornada pela frente totalmente diferente daquilo que acontecia com ela antes. Então, você vê a importância do nosso posicionamento, a importância da gente aquietar as nossas vozes, né? Ou aquelas vozes que tentam ali
nos paralisar e nos impedir, né, de chegar até essa Sim. cura, mas Ah, ela conseguiu escutar essa direção, que era a única chance dela era estar ali próximo de Jesus, era tocar. Aquilo ia trazer a ela cura para ela. vencer tipo assim, né, que eu aprendo, que a gente precisamos aprender não a dialogar com nossos pensamentos, aquilo que nos ameaça a desistir do propósito. Muitas vezes levanta para impedir chegar no alvo. Se ela ficasse dialogando, passa mais um ano, mais uma vez, muitas pessoas falam assim, muitas pessoas elas não conseguem viver o sonho dela, o propósito dela, porque de novo, quebrei mais uma vez, vou quebrar de novo, aí eu errei de novo. Eu lembro que A gente esquece que as nossas palavras, elas têm poderes, né? Poder. Você pode trazer bênçãos, mas também pode trazer maldição. Então, quando você fala dessa forma, você está se amaldiçoando. Você está amaldiçoando a sua vida. Sim. Às vezes, assim, as pessoas pensam assim, mas eu preciso ser puro para chegar até Jesus. Mas eu preciso, parar de viver assim, sabe? Daí Jesus vai me aceitar. Ele não pede isso. Ele fala, bem como você está. Sim. A nossa impureza não vai trazer impureza para Jesus. Não. A nossa impureza, Literalmente ao contrário. Né? ele, quando ela toca nele, não deixou ele impuro. Pelo contrário, quando ela toca nele, ele toca nela de volta, um relacionamento, e ele traz de novo para ela a pureza da alma, das suas emoções, A vida. limpa ela de novo, né? Assim como a nossa vida. Eu lembro que quando eu tive meu processo de desconstruir a mentalidade masculina, eu ficava pensando comigo mesmo, como Jesus vai me amar, eu sendo masculino? Como ele vai me amar vivendo na vida que eu estou vivendo? Porque na minha cabeça eu achava que não ia mudar rapidamente a minha mentalidade masculina para feminina. Demorou um tempo. Assim como ela demorou 12 anos para reeducar os seus pensamentos, para chegar naquilo que é o objetivo dela, eu demorei 3 anos para entender que eu não nasci homem, eu não nasci naquele corpo. Existiu uma história, existiu uma raiz, existiu um contexto, porque meus pensamentos estavam arraizados nos traumas, nos medos, nos desejos. E quando eu fiz essa reeducação dos meus pensamentos, eu tive que aprender a calar a voz externa, a voz da opinião das pessoas, as vozes que um dia eu pensei, será que eu vou conseguir? Não, eu vou conseguir. E ele vai falar aqui de alguns personagens da Bíblia também, que venceu essa voz externa. E como é importante a gente pegar pessoas na Bíblia que venceram uma voz e chegaram no seu objetivo, qual que é a diferença deles para a gente? Só muda o cenário, porque o mesmo Jesus que estava lá naqueles tempos, naquela temporada, é o mesmo Jesus que está aqui hoje para a gente. Só basta a gente se achegar a Ele, né? E eu quero falar também sobre o cego de Jericó. Ele também foi uma pessoa que precisou vencer a voz externa. Ele, quando ele sabia que Jesus, ele passaria naquele lugar, ele não sabia o horário, ele não sabia o tempo, mas ele sabia que Jesus ia passar ali. Isso faz a gente uma reflexão. Aí sabe que Jesus vai chegar até a gente. A gente só precisa estar atento. Lá em Marcos 10, 46, fala que quando o cego de Jericó, ele era um mendigo. Então, às vezes, ele fala aquele rótulo, eu sou mendigo, não sou digno de enxergar novamente. Eu não sou digno de ter uma vida transformada. Olha para mim, olha para minha família, olha quem foram os meus pais, olha quem foi minha mãe. Aí não posso, por exemplo, fazer faculdade. Ninguém da minha casa fez faculdade. Eu não posso, sei lá, aprender novos talentos. Ninguém na minha casa teve isso. A gente vê que essa linha é para que ninguém consiga romper o ciclo. Ninguém consegue quebrar. Por quê? O inimigo, ele joga palavras aí
de maldição para você mesmo, e isso te impeça de escutar a direção certa. Para você romper nem esse enxerga, ciclo. né? Você não enxerga, você fica cego. Você fala assim, meu, se não, tipo assim, se os seus pais não construíram você, você tem um projeto de vida, uma profissão, você vai só ter um projeto de vida, uma profissão, se você entender aquilo, abrir os seus olhos. Eu consigo. Não é porque tipo, minha mãe não conseguiu terminar os estudos que eu acho que não terminou, não consegui. Não é porque minha mãe não deu certo na área profissional, quer dizer que eu não vou conseguir, né? Talvez daquele tempo era um tempo mais difícil. Talvez ela não teve oportunidade. E hoje eles têm oportunidade. É uma outra realidade. E aqui como ele cego, né? Ele estava cego fisicamente. É uma deficiência que ele não enxergava. Mas hoje, qual que é a nossa deficiência de enxergar? A incredulidade, o medo, a insegurança, a ansiedade, as preocupações desse mundo. É uma deficiência, orgulho. Você pode dar nome do pecado, o nome dos seus traumas, que tipo, impede de você enxergar aquilo. Então ele se enxergava como mendigo. E aqui fala que ele estava sentado na beira do caminho. Ele não estava em qualquer lugar, ele estava no caminho. Então, nossa vida que estamos caminhando com o Senhor, você vai ter desafio. Você vai ter que tirar as muralhas que estão na sua frente, as escamas que estão nos seus olhos. Porque ele fala que ele não estava em qualquer lugar. Ele não estava vivendo, por mais que estava cego, vivendo naquela condição, mas ele sabia que Jesus vai passar por aqui. Uma hora ele vai me ouvir. E aqui fala que ou seja, a fé dele ele era não, muito grande. Ele não enxergava fisicamente, mas ele ouviu falar. E quando a multidão e o discípulo, quando ele começou a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, então ele sabia quem era Jesus. Então ele não estava gritando por qualquer pessoa. Então a gente vê aí que é essencial que a gente saiba quem é o nosso Deus. É essencial que a gente saiba aquele que a gente, de uma revelação. aquele que a gente segue, né? Aquele que o Senhor fala, né, em Salmos que quando a gente idolatra deuses, quando você idolatra imagens, ou você tudo você põe no seu coração em primeiro lugar, que não é Jesus, você se torna igual a ele. Sim. Então, se o meu objetivo é ficar focado nos meus problemas, ele torna meu Deus. Se eu colocar meus olhos ali na luta, na incredulidade, na insegurança, na ansiedade, seja em qual área, ou seja na riqueza, seja em qual área que você foca, se torna o seu Deus. Talvez o seu Deus hoje é o desejo sexual. Eu preciso provar para todo mundo que o meu sexo é X, não, o meu sexo é Y. Não, eu preciso provar para as pessoas que eu preciso viver como está vivendo. E ali hoje é assim. E isso se torna sério. E quando você cai em si. O problema é quando você tem a sua mente cauterizada por isso. Que torna muito mais difícil você atingir a cura. Mas quando você pensa assim, quando você cai em si, não é isso que eu queria para minha vida. Multidão vai impedir que você chegue lá. Assim como ele impediu que ele enxergasse. Eu lembro que a mudança de mente, eu falei, não quero ser mais homossexual. Muitas pessoas falam, você está louca? Olha pro teu corpo. Olha o que você conquistou daqui. Olha, eu perdi patrocínio. Perdi tudo, né? Porque é uma decisão. Eu quero enxergar. E quando você toma quando você quer enxergar, pessoas que tampar os seus olhos. Talvez porque ela tentou sair dessa vida e não conseguiu achar, frustrou e falou assim, você também não vai conseguir. Ou porque ela tem a opinião dela, tudo bem ter a sua opinião. Ela não quer que você tenha outro tipo de opinião. Você tem a opinião dela. Só dela importa. E ali, quando aquele cego, ele teve que gritar mais alto
que a voz externa. Muitas vezes Deus nos leva a um lugar que a gente tem que estar muito mais alto do que as vozes externas, internas. A raiz, qual que é a raiz que está te trazendo a cegueira? Para mim enxergar novamente, primeiramente eu precisava crer. Então eu tive uma revelação, tive uma experiência com o Senhor, abriu os meus olhos e revelação também pode ser através de sonhos, pode ser através de uma voz audível, também pode ocorrer. Então, tem várias formas de Deus falar com a gente. Através do discernimento, que é na leitura da palavra, em muitos casos, muita gente, Deus fala através da leitura dele. Sim. Então, a gente vê que Deus fala através do discernimento. Mas isso não anula que também tem outras formas. Né? Sim. É que ele fala assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando a gente reconhece a nossa humanidade, Senhor, eu sei que eu não consigo, mas pela fé eu vou conseguir. Isso faz a gente ver que na nossa fraqueza, como diz o apóstolo Paulo, na minha fraqueza, aqui eu sou forte. Aquilo que não queria fazer, eu ficava fazendo. Aquilo que não queria fazer, eu colocava cometendo. Ou seja, eu sei que eu vou errar. Eu sei que eu vou ter essa minha autoestima. Eu sei que não tem como falar assim, não, hoje não vou ter ansiedade. Hoje não vou ter medo. Hoje não vou ter. Você vai ter. E tudo bem você ter. Sim, não tem problema nenhum. Porque, tipo, até no dia que a gente teve aqui um papo de mesa, né? Sim. Que o cara fala, meu, foi muito interessante que ele falou, que o medo, que falou em 1 Pedro, que quando você tem medo, lançar o medo sobre os pés de Jesus, que o amor dele traz cura. Mas para trazer uma cura, você precisa ter medo. Sim. Como você vai curar algo se você está perfeito? Se você está perfeito, onde Deus vai aperfeiçoar ali? Ele vai aperfeiçoar na nossa fraqueza. Por isso que quando somos fracos, é que somos fortes. Ele vai aperfeiçoar na nossa fraqueza. Talvez a minha fraqueza, ali, por exemplo, a minha fraqueza, eu sou pessoa irritada. Qualquer coisa me irrita. Ele vai te provar ali até... Aí ele vai começar a trabalhar essa voz. Por que você está tão irritado? Qual que é a sua fraqueza? Mas na minha deficiência, você vai me ajudar. E na sua fraqueza, na sua deficiência, eu vou te ajudar. E, consequentemente, depois que a gente é restaurado, aí a gente passa a ajudar outras pessoas. É assim que funciona no reino. Deus, ele vai lá e ele coloca as mãos dele na tua vida, para que depois pessoas que tinham o mesmo problema que você sejam curadas. Então, ele nos levanta com esse intuito também, né? A gente é curado para curar. Sim. A gente tem esse propósito. Eu gosto, tipo, quando você fala que, tipo, em Romanos 12, você precisa renovar os seus pensamentos, mas para você renovar os seus pensamentos, você descartar as coisas velhas. E aí você tem que ressignificar, você precisa reeducar, você precisa preencher os seus pensamentos com coisas do reino, as coisas boas, não só apenas a parte espiritual, que é muito importante, mas que te faz bem, praticar esporte, estar com família, melhorar a sua saúde mental, como um bom livro, procurar aconselhamento com pessoas que já estão mais na frente. É tipo igual a Maria. A Maria, ela teve toda a revelação que dela ia nascer filho de Deus. Mas se mantendo a própria revelação, a falta de quem? Da Isabel, a mais experiente, que já está grávida. Então a gente, quando a gente fala que vozes externas estamos ouvindo, mas a gente precisa atrás de pessoas que já venceu aquela área. Que elas vão nos edificar. Tirar, quebrar o orgulho. Muitas pessoas têm muito orgulho. Fala isso por mim. Fica no quadradinho eu falo isso por mim. Porque não quer enfrentar. Hoje mesmo, né, tive um aconselhamento que eu demorei, vamos supor, 5 dias para atrás de um conselho. E aqui, o tempo que você demora atrás de um conselho,
é onde que o inimigo entra ali, uma brecha que ele vai criando raízes, uma fortaleza nos seus pensamentos, a hora que você vê de novo você está retrocedendo, em vez da gente avançar. E aquela voz externa, de forma inconsciente ou consciente, você começa a dialogar com esse pensamento. Você não vai romper. Então é importante a gente, atrás de uma pessoa, né, a gente, não só apenas uma pessoa cristã, que é muito importante você estar com uma pessoa cristã, mas existem muitas pessoas também que podem ser usadas por Deus. Por exemplo, a sua mãe, o seu pai, uma pessoa mais velha que já está maduro, que já entende melhor um assunto que você ainda não sabe lidar, né? E pegando um gancho, né, a gente fala sobre Neemias. Neemias, quando ele constrói o muro, quando ele começar a construir o muro, o que ele faz? Ele cala a voz externa também. Ele começa a fechar o que é as brechas. E quando os inimigos vêm ali para tentar atrapalhar ele naquela obra, o que ele fala? Eu não posso parar. Tem um propósito. Ou seja, ele recebeu essa voz, ele recebeu essa direção e ele foi até o fim. Então, muitas vezes, a gente acaba desistindo no meio do percurso. Sim. Mas quando a gente escuta a voz do Senhor, o Senhor nos levanta. Como é importante a gente ser intencional naquilo que nós queremos. Porque se você sabe o que você quer, então você sabe como chegar. Agora, quando você não sabe o que você quer, qualquer voz que você escuta, você obedece. E acredita. Eu vejo assim, né? Por exemplo, as pessoas me pedem ajuda. Olha, eu queria vencer essa área. Não consigo, no meu caso, né? Eu queria tanto parar de gostar de mulher. Como que eu faço? Para você parar, sentir o desejo, não é do dia para a noite. Assim como os homens heterossexuais têm a sua luta, na parte da santificação, como que eles fazem? Você precisa de uma revelação. Para mim, parar de gostar de mulher, eu preciso entender quem eu sou em Cristo. E Deus, através do Espírito Santo, Ele usou quem para falar comigo? Pessoas para ajudar, mas Ele usou a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E sempre por isso que tem a passagem, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sim. Então, ela é específica sobre ouvir Exatamente. a palavra de Deus. É Ele que vai acender essa chama, é Ele que vai trazer esse entendimento de quem a gente é. Por exemplo, se o Romanos nos fala que a gente precisa renovar os nossos pensamentos, como que eu vou renovar o meu pensamento se não conheço a palavra de Deus? Se você ler a Bíblia sem o Espírito Santo, você não vai entender o que ela está dizendo para você. Porque você vai ouvir aquilo que a sua alma quer ouvir. Mas a palavra de Deus fala aqui em Hebreus que ela corta entre alma e espírito. Ela precisa cortar você. Ela precisa trazer uma revelação. E através da revelação que nossos comportamentos começam a mudar. Você começa a ver, agora eu entendi porque eu fui assim. Então eu quero decidir, não quero ser mais assim. Então, tipo, no meu pensamento racional, eu achava que eu nasci homem. Mas por que eu achava que eu nasci homem? Aí Deus trouxe revelação aonde estava a raiz do problema. Eu não nasci homem, eu nasci mulher. Mas aonde que veio essa raiz que veio essa voz? Você nasceu homem. Então eu fui começar a estudar os meus comportamentos na minha infância. Como que foi minha infância? Quem foi minha família? Família funcional ou família que não era funcional? Quem foi meu pai? Quem foi minha mãe? Como foi a cultura da minha família? O que foi construído em cima de mim? Para mim, tipo,
desejo, fazer essa desconstrução, né? o desejo homossexual, na minha opinião, uma ponta do iceberg. Mas ele é muito mais profundo que um desejo, que um sentimento, que é uma identidade. Ele é muito mais profundo. Então, para mim, entender que aqui, né, nessa ponta do desejo existe muito mais coisa mais profunda. E essa voz externa, ela não queria que eu chegasse na revelação. Ela colocou você dentro de um quadrado e ela não queria que você saísse dele. Aí como E hoje eu gritei, eu quero revelação. Quero saber por que eu nasci assim. Por que eu sou assim? Assim como aquele cego de Jericó. Ele gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque eu estava cansado daquilo que eu estava vivendo. Por mais que eu, aparentemente, parecia que estava vivendo uma vida boa, aparentemente estava vivendo um corpo perfeito, mas dentro de mim ele estava, chega. Ao ponto de não me mutilar com faca, mas estava me mutilando emocionalmente. Então, quantas pessoas hoje estão mutilando, seja qual área, não fisicamente, mas emocionalmente, cansado. Eu cansei de ser um padrão igual a todo mundo, cansei de viver uma rotina que parece que não saciava mais as minhas vontades. Então, as vozes externas, elas sempre vão falar assim, não, faz mais um pouco. Tipo assim, você está no fundo do poço, vai mais um pouquinho. E a voz do Espírito Santo não, ela é o contrário. A voz do Espírito Santo, ele te leva em lugares de paz, de alegria. Ele traz um consolo de esperança. Você não nasceu assim, mas tem uma resposta para isso. Você quer uma resposta? A questão é, se você tem uma resposta, o que você vai fazer com a resposta? Porque Deus traz uma resposta. Você pode gostar ou não, mas Ele tem uma resposta para você. Ele tem uma esperança. Assim, significa tudo. Assim como Neemias, ele reconstruiu aqueles muros, mas por que ele conseguiu construir os muros? Porque ele fechou as brechas. A brecha do pecado, as brechas da mentira, as brechas dos traumas, as brechas do orgulho. Então, para viver uma renovação de mente, eu preciso agora ter uma dinâmica com o Espírito Santo todos os dias. Lendo a Bíblia, orando, profetizando, verbalizando a palavra. Isso é muito importante, verbalizar a palavra. Porque você precisa entender que aquela palavra que está escrita, ela é verdadeira. Mas você tem que falar. Declarar. E Deus, ele tem apreço por isso. Sim. Ele se agrada por isso. Se tem algo que agrada a Deus, é a nossa fé. A nossa fé, ela é fundamental para que Deus se agrade e recompense aqueles que buscam. Sim. E a gente entende, assim, depois de escutar todos esses exemplos, que o primeiro passo é a gente identificar essa raiz. Sim. Então, sempre que a gente tem um problema para resolver, a gente tem que identificar da onde ele está surgindo, para que aí sim a gente inicie esse processo de reconstrução, para que Deus ele ressignifique tudo isso. Sim. E você passe a viver uma nova etapa na sua vida. Sim. A gente sabe que aonde Deus toca, tudo se faz novo. A gente sabe disso. Sim. Então, se a gente tem um problema, a gente tem que se apegar a essa passagem. A gente sabe que aonde ele toca, tudo se faz novo. A palavra diz, né, em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem minha palavra e me seguem. Então, se você tem um encontro real com Cristo, você vai ouvir uma voz dele. E você vai seguir a voz dele. Assim como o Saulo, ele viveu cego, espiritualmente falando, ele conhecia a Escritura, ele conhecia uma doutrina, ele conhecia
aquilo que nos olhos deles era bom. Ele era bom. Tem pessoas que hoje ela tem uma doutrina, ela faz tudo certinho, mas ainda não tem muita salva. Sim. Ela não tem uma vida entregue verdadeiramente ao Senhor. Saulo estava cego espiritualmente, mas quando ele encontra com Jesus, quando ele encontra com ele melhor, encontra com ele, ele fala: por que você me persegue? E às vezes, tipo, a gente persegue Jesus de eu quero uma justiça. Tipo, o feminismo. Não, eu preciso fazer do meu jeito. Então ele começa a perseguir os homens. Porque não foi ferida. Ela tem uma causa. O feminismo tem uma causa. Assim como uma pessoa que é machista, ele tem uma causa. E essa pergunta faz: por que você me persegue? Porque se eu estou atacando você, Gui, Sendo que Deus nos chamou para e ser pacificadores. se eu estou atacando você, eu estou perseguindo Jesus. Uhum. Porque você é filho de Deus. Dependente de você não concordar comigo, dependente se você não aprova aquilo que eu faço, mas se eu ataco você, eu ataco a imagem de Deus. E quando ali Jesus fala para ele: tudo é para você os aguilhões que te aprisionam. O que significa? Dura para aqueles que têm o coração duro. Dura para aqueles que não querem se quebrantar, não quer reconhecer verdadeiramente quem é Jesus. Dura para aqueles que são orgulhosos. Aqui, né, fala que lá em 1 Samuel 15, 17, fala que quando Deus pede para ele destruir os inimigos de Deus, ele não obedece, para ele não destruir a ordem que Deus pediu para ele fazer. Aquilo veio para destruir a vida dele. Quando Deus pede para ele destruir algo na nossa vida que está nos prejudicando, aquilo vai nos matar. Naquela época, a gente ainda não tinha o Espírito Santo, que Jesus ele não havia sido entregue ainda por nós. Né? Então, naquele momento, a voz de Deus ela vinha dos profetas. Ou seja, os profetas naquela época também eram uma voz de Deus. Uhum. Então, a gente vê aí mais um ponto de localizar a voz de Deus, né, durante todo esse percurso. Então, os profetas eles eram direcionados por Deus para entregar ali as respostas. Se você tem raiz de amargura, você tem que destruir a raiz de amargura. Essa voz que você está ouvindo, se você não perdoar, vai te matar. Vai. Seja qual hora da nossa vida que Deus pede pra gente. E o perdão não liberado é o pior. Sim. Porque, às vezes, no presente momento, parece que está normal. Mas vai passando meses, vai abrindo um buraco dentro de você. Algo que nada preenche. E enquanto você não libera esse perdão, você não consegue avançar. Você fica impedido de avançar. Então, isso também é uma forma do inimigo não deixar com que a gente avance. Sim. Porque a palavra diz que a rebeldia é pior que a feitiçaria. Quando você rebela contra Deus, você é pior que um feiticeiro. Então, Deus ele traz uma ordem para a gente fazer. Não é porque ele quer ele seja um robô, mas ele sabe que ele vai ter uma consequência quando nós não obedecemos. Porque ele é um Deus Pai. Um pai sabe o que é melhor para os seus filhos. Então, se Deus pede para a gente renunciar a algo que está nos prejudicando, ele sabe que lá na frente vai vir coisas piores se a gente não fazer isso. Então, por exemplo, né, a pessoa que ela fica bem viciada, qualquer tipo de droga, bebida, sexo, qualquer coisa que é viciada, isso dispara. Você não consegue ter domínio próprio. Você já tomou conta de você. E como que você agora vai começar a reeducar os seus pensamentos? Você vai ter que agora tirar os lixos da sua alma. Primeiro você pensar quem são os seus amigos. Que tipo de amizade que você está tendo?
essa amizade está te influenciando a chegar perto de Jesus? Ou essa amizade está te influenciando a afastar de Jesus? Essa pessoa está te ajudando você a queimar mais por amor a Cristo? Ou ela está uma pessoa fria com você? E às vezes, até dentro da igreja, existem pessoas que são religiosas, mas já perderam a essência, já não queima mais. Quando a gente chega num ponto onde a gente deixa aquilo se transformar em algo normal, é a parte mais perigosa. Eu queria falar com você sobre... Hoje tem outra mentalidade. Hoje você é uma pessoa cristã. Mas qual que foi a sua área mais difícil para você? Mais difícil você romper? Essa área aqui demorou muito para me romper. Eu acho que parte da teimosia, né? Parte da teimosia onde pede com que a gente avance rápido. Né? Eu precisei passar por inúmeras coisas para entender que eu não tenho que falar mais, só tenho que obedecer. Dá um exemplo, uma coisa específica, ó. Sei lá, tipo, vai lá, só para falar aqui, não faz isso, vai lá e faz. Agir com as nossas próprias mãos. Eu fazia muito disso. Eu queria ter o controle da minha vida. Então, a gente, ainda mais que é matemático, né? A gente tem ali o controle da nossa vida. Então, a gente quer sempre manter daquele jeitinho ali, alinhadinho, de uma forma que a gente tem as regras da situação. Então, essa voz dominava você, a teimosia. Sim. E aí, o que acontece? Às vezes, Deus me chamava para algo e eu ia sair dessa zona de conforto. Por que eu estou te perguntando? Como a gente traz uma solução para essa dinâmica que nós estamos vivendo hoje? A gente identificar qual voz você está ouvindo. Então, você entendeu que Eu estava escutando a minha voz naquela época. Tipo, então o que eu aconselho as pessoas a fazer? Escrever. Escreve. É uma forma. Escreve, nossa, essa voz está ouvindo, a teimosia. Eu preciso aprender a não ser teimosa. Para mim, o que mais foi que Deus começou a me lapidar é a minha forma, a dependência. Tipo, que eu dependo, tipo, não, se você se oferece para me ajudar, eu falo assim, não, eu não quero incomodar você. Eu faço o meu jeito. Isso é a raiz de orfandade. Porque o órfão, ele viveu um bom período na vida dele, se depende das pessoas. Sempre teve o seu jeito de chegar até o seu objetivo. E quando a gente tem essa mentalidade renovada, Deus reconhece que isso, no nosso coração, não é bom. Isso aí também não deixa de ser um ponto da nossa teimosia. Sim. Porque se a gente for colocar em correlação, é a mesma coisa. Sim. Deus está ali tentando te ajudar e você está impedindo isso. Sim. E quando Deus começa a trabalhar essa área, no meu caso, no sentido que achava que se eu errasse, eu errei porque não tive capacidade de chegar naquele objetivo. Tem orgulho. O orgulho ele não deixa você chegar no seu objetivo. Mas agora, quando você tem uma mentalidade renovada, Deus ele começa a deixar você quebrar essas paredes, essas situações. E uma das coisas, uma voz externa que me pediu muito é de enxergar o meu novo eu. Eu preciso enxergar o meu novo eu. Não focar no problema, mas na solução. Então, em todas as áreas. É como Zacarias, ele orou ao Senhor que queria ter um filho. E a sua mulher é estéril. E quando Deus dá um filho para ele, ele duvidou. Porque não sabia lidar com o novo. E muitas pessoas hoje não conseguem lidar com o novo. E quando essa voz do novo chega, o externo começa a gritar, o interno começa a gritar.
A gente vai Porque tirar, vai você tirar está por desconhecido, você não desconhecido. passou por aquilo ainda. Então, você não aprende a aproveitar o momento, naquele momento. Né? Às vezes a gente ganha algo, mas a gente não está preparado para ganhar esse algo. E aí a gente não tira o proveito Começa a bugar, necessário assim, disso. começa a bugar, tipo, é igual Josué 4 fala, que quando Josué ele vai atravessar o Jordão, o que Deus fala para ele? Esse lugar é novo. Mas Deus já preparou esse lugar. É novo para a gente porque a gente não conhece. Mas ele já estava lá. Está no princípio, está no fim. Ele já está lá. E quando a gente sai dessa zona de conforto, assim, agora eu preciso mudar minha mente, preciso mudar os meus comportamentos. Eu não quero ser mais assim. Mas para você chegar nesse ponto, a gente tem que ser tratado antes. Sim. Né? A gente se permite ser tratado para que Deus ele nos molde e faça com que a gente passe a ter esse entendimento. Para a gente permitir isso. Por isso que Deus fala que, a palavra ela fala que existe um tempo. Mas quando você tem uma revelação que Deus é seu pai, ele preenche as lacunas da sua alma, algo que seu pai biológico não faria. Ainda que seu pai fosse o melhor pai do mundo. Mas não se compara com a paternidade de Deus. Jesus estava na cruz, o soldado falou assim, se você é filho de Deus, sai daí, se salva a si mesmo. Imagine se ele escutasse aquela voz, hoje eu não estaria aqui. A gente vê que ao longo de todo esse percurso existiram várias pessoas que receberam uma direção através da voz de Deus. Seja do profeta, Hoje, seja de revelação, mas recebeu de alguma forma. Como Hoje, Abraão, Noé, mas vários receberam. Sim, exatamente. Hoje o que o inimigo quer é calar a voz das pessoas, para que elas não falem. Aquele pôr mordaça na boca das pessoas. Então, o espírito de mordaça, ele cala a voz do profeta. O apóstolo Paulo, ele fala assim, é bom que você fala novos dons, mas seja melhor ainda se você orar em línguas, profetizar. Quando o apóstolo Paulo, ele fala isso, que é bom que a gente profetiza, porque muitas vezes, há muitos anos atrás, a voz foi calada. Então, se você escuta a voz externa, que não é a palavra de Deus, que não é Jesus, ele vai calar sua voz. Vai. E vivemos num mundo que cada vez mais as pessoas estão frias. Fria porque ela não pede ajuda, fria porque ela é orgulhosa, fria porque ela é arrogante, fria porque ela acha que sabe demais, fria porque não quer abrir a mão dos seus desejos sexuais, desejos carnais, seja qual área, e ela ouve aquela voz, você nasceu assim, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Se não conduz a palavra de Deus, né? Tipo, não. Se Deus falou assim, não, se não nasceu assim, então não tá tudo bem. Então, a voz externa, a palavra, está batendo com a palavra? Não, não está batendo, então. Então, a gente pode ver que tem três vozes. A voz do inimigo, que vai sempre tentar nos parar. A voz da alma. A nossa própria voz, que muitas vezes também nos paralisa. Por quê? A gente sabe que o nosso coração é enganoso, o nosso sentimento é enganoso. Então, muitas vezes a gente escuta a nossa voz, escuta o nosso próprio sentimento e se frustra. Então, a gente vê que tem duas vozes que não nos levam para aquilo que é a direção de Deus. Então, a gente vê que a gente tem que silenciar essas vozes para que a gente escute a terceira voz, que é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, que é a que vai nos revelar o caminho verdadeiro, que é aquela que vai nos direcionar para o nosso crescimento, para o nosso bem, que é o que vai ressignificar tudo e fazer com que a gente aproveite o nosso tempo com Deus. Porque, gente, não é só fazer. Não. É ter amor por aquilo que você faz. Quando Deus ele ressignifica as coisas da nossa vida, a gente vê por nós mesmos. Que nem antes, trazendo a parte do louvor, eu era focado em quê? Melhorar minhas técnicas, não errar. Só que eu estava perdendo a melhor parte, que era viver aquilo que eu fazia.
Então a gente também tem que estar atento a isso. Sim. A gente não pode deixar com que a perfeição, a busca da perfeição, nos tire a vivência daquele momento. Exatamente. A pessoa que procura a perfeição, o perfeccionista, ele nada mais ele é uma pessoa insegura. Sim. Porque quando você sabe que você tem uma deficiência, você depende de Deus de uma outra forma. Porque você procura a perfeição e nunca vai achar perfeito. Porque essa voz sempre fala que você não está bom, não está suficiente. Então, se você quer buscar qualidade, e é bom qualidade, mas que ela não seja tomada aquilo que é mais precioso, como Marta e Maria. Marta queria ser a pessoa, provar para Jesus que ela é perfeita. Mas Maria decidiu a não ser perfeita, a depender do Senhor. Então, quando a gente está nesse processo de reconstrução de pensamento, a gente precisa reeducar nossos pensamentos, identificar ele e ter a responsabilidade, ser uma pessoa intencional. Eu quero mudar de vida? Quero. Mas onde que eu vou começar? Reconhecendo que eu sou humanidade, precisa de conserto. E aonde que você vai achar a resposta? Primeira coisa, crer em Jesus. Renunciar aos seus desejos carnais. Fazer um jejum. Ler a palavra e buscar conselho. Então, a minha caminhada, eu não cheguei sozinha, pessoas me ajudaram. Pessoas ainda me ajudam. A gente não precisa passar por nada sozinho. Então é interessante que Jesus, até para ir para a cruz, ele precisou de alguém para levar ele para a cruz. Não foi sozinho. Sim. Ele não foi lá e martelou a mão dele. Alguém fez isso por ele. Mas ele renunciou para que hoje a gente aprenda a renunciar também. E hoje, vamos ver hoje, né? Nosso segundo episódio de podcast. A luta que foi. Sempre é. A voz que tenta nos calar. Mas a gente sabe o que nós queremos. Você sabe o que você quer. E definir um algo. A gente precisa calar essa voz. A gente que está aprendendo a dialogar um com o outro para trazer ajuda para aqueles que vão assistir. Porque o nosso objetivo é o quê? É quebrar essas barreiras. Mas você ser natural, sabe? Não ser um robôzinho. E aproveitar o momento, ser feliz fazendo aquilo que a gente está fazendo. Até quando eu cheguei, foi a primeira coisa que eu falei. Eu quero que vocês se divirtam fazendo isso. Que seja algo bom, algo que desperte amor em vocês, desperte um sorriso espontâneo. Porque o objetivo de tudo é a gente aproveitar esse momento que Deus está nos dando. Que além da gente levar, a gente também está recebendo. A Bíblia fala que nós estamos rodeados de uma nuvem grande de testemunha que está olhando para nós. E as pessoas estão esperando que os filhos de Deus se manifestem. Como que vai manifestar se a gente está com a voz calada? Essa voz externa que não deixa você ter autoridade. A autoridade você ganha na renúncia, no reconhecimento que é Jesus que é na sua vida. Eu não faço nada por minha força. Porque eu sei que se der para minha força, vai vir uma consequência que eu não vou suportar. Mas se vou pelo Espírito Santo, Ele vai fazer o caminho que eu devo fazer. Então, o salmista fala que na aflição que ele passou, ele clamou ao Senhor. Então, reconhece como a gente vencer essa voz externa. Primeiro, é revelação. Quem é Jesus? Precisamos conhecer Jesus verdadeiramente. Como o apóstolo Paulo fala, né? Eu quero conhecer Jesus como ele nos conhece, ver face a face. A gente precisa ver Jesus face a face. Porque só assim a gente vai ver o quanto a gente precisa da ajuda dele. Sozinho a gente não consegue vencer.
Outro ponto que algumas coisas na nossa vida, ela precisa ser transformada. É de dentro para fora, não de fora para dentro. Então não adianta tipo, viver uma performance, mas ainda por dentro, ainda estou vendo vozes. Para que viver performance? Entendeu? Aí tipo, você fica lá, sendo um robozinho, aí dentro de você vai dormir. Vai dormir com. Por que eu não fiz aquilo? A gente engana a gente mesmo. Por que eu não renunciei? Hoje, o que mais rouba nosso tempo? Redes sociais, trabalho, distrações. Só que eles não nos chamam para conhecer ele, se aprofundar nele e enraizar nele. Lógico que tudo é um equilíbrio. Precisamos sim de redes sociais, precisamos sim fazer esporte, mas que isso não deixa que a voz de muitas multidões não consegue ver nunca a voz, que é a voz do Espírito Santo. Quem fala? A gente traz aqui Romanos 12, novamente, onde fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, que é aquilo que você bateu um ponto nesse podcast todo, sobre essa renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente vê que quando a gente renova a nossa mente, a gente é capaz de experimentar a perfeita e agradável vontade de Deus. Conheça a palavra. Como você vai conhecer o que é bom, perfeito e agradável, você não sabe. Para a gente romper, a gente tem que ter fé, e a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, que o homem já falou lá na metade da abordagem do podcast. Sim. Ela vem por ouvir a palavra de Deus, a gente tem que saber, a gente tem que conhecer. Aqui o salmista fala de Salmos 86, e fala assim: inclina-te, Senhor, ouve minha oração, responde-me, pois sou muito aflito e necessitado, protege-me, pois sou fiel a ti, salva-me, pois eu sou o teu servo, pois confio em ti, tu és meu Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, pois clamo a ti, sem parar. Aqui ele fala, a gente precisa se entregar ao Senhor, em oração, em quebrantamento, para que o Senhor, Ele possa mostrar para a gente. Porque Deus fala que Ele não existe um coração quebrantado. Mas a gente precisa chegar e quebrar sofisma, quebrar essas mentiras externas, mas profetizando, de novo falar, verbalizando a palavra. Ore um salmo por dia. Lê um provérbios, sabedoria, Eclesiástico, para quebrar todo a soberba do coração do homem. Então, não só apenas ler a palavra, mas praticar, reconhecer. A gente é praticante. E para você reeducar os seus pensamentos, é diário. Você só aprende fazendo todo dia a mesma coisa. Mas tudo que a gente vai ressignificar é dessa forma. É um processo, a gente desconstrói e reconstrói. A gente desconstrói aquilo que é ruim e passa a construir, dia após dia, fazendo aquilo que é correto. Deus, ele vai aproveitando esse ciclo e vai moldando e mudando, né? Vai fazendo novo aquilo que a gente está passando. Aí a gente olha aqui em Gálatas 1:10, que é um tapa na cara, né? Quando a gente fica escutando essas vozes que impedem a gente de avançar. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. É um tapa na cara. Isso aqui já responde. Você vê que tem vários pontos na palavra que respondem sobre a gente escutar a voz do homem. Maldito homem que confia em outro homem. Sim. Alguém vai nos decepcionar. O único que não decepciona é Deus. Sim. Então, adianta. Se a gente quer
construir algo sólido, firmado na rocha, a nossa confiança ela tem que estar em Deus em primeiro lugar. Sempre. Assim como Davi fala, né? Aquieta minha alma. Então ele falava, Por que ele falava quieta minha alma? porque a alma dele já estava lutando. Exato. Ou seja, impedia ele de ouvir a vontade de Deus. Ele fala que, tipo, ele tem que aprender a falar não, sabe? Aquietar, a trazer cânticos, adoração. Bendito seja o Senhor, bendita minha alma, Senhor. Lembrando que a adoração ela tem muita força nesse ponto. Quando a gente tem coisas que você não vai saber lidar, mas através da adoração que vem a resposta, através da oração que vem a resposta, através da... Lembrando que a nossa adoração também é a nossa palavra declarada. Igual uma frase que eu ouvi esse dia, né? Se no meio do louvor habita a presença de Jesus, e no meio da murmuração, quem habita? Esse aí é um ponto. Se no meio da adoração a gente consegue ter esperança naquilo que é real, que é Cristo, Se encher de vida. e imagina a incredulidade, que pode vir, trevas, ansiedade, para a gente finalizar, que voz nós estamos ouvindo, ou o que nós estamos dizendo para nós mesmos, o que nós estamos acreditando, o que é que eu acredito. É você fazer uma oração verdadeiramente ao Senhor. Deus, me perdoa, porque eu estava ouvindo a voz que não era sua. Eu estava dialogando com os meus pensamentos. O arrependimento é a porta de entrada para que Deus. Hoje eu me arrependo daquilo, isso. Dá nome ao pecado, dá nome às situações. E compartilhe com alguém que você confia. Olha, eu passei por isso, o que eu devo fazer? Isso vai dar direções. Mais uma vez a gente bate na tecla. Você não precisa passar por nada sozinho. Todos nós que estamos aqui somos irmãos. Todos nós temos o mesmo objetivo, que é um dia estar reunidos com Cristo. Então, não tem por que passar sozinho. A gente está aqui para orar um pelo outro. Sim. A palavra ela fala antes fossem dois, porque se um cair, o outro levanta. Sim. Não é à toa. A palavra sempre nos ensina que não é para a gente andar sozinho. Sim. Quando a gente anda sozinho, a gente é um prato ali para o inimigo muito fácil. Muito fácil. É isso aí, galera. Estamos finalizando aqui mais um vídeo, mais um podcast, mais uma conversa. E em breve a gente vai estar aqui de novo, compartilhando mais ideia, mais conteúdo. Gostaria muito que vocês também deixassem os comentários do que vocês queriam que a gente falasse no próximo episódio, né? O que vocês gostariam de ouvir do Gui, conhecer mais o Gui, como ele conheceu Jesus, enfim, o que mais você quer que a gente fala dessa abordagem. Lembrando, né, que esse podcast a gente é um papo de amizade, falando de Jesus, mas você pode participar. Na verdade, você deve participar, porque Se inscreva, o intuito de tudo isso é esse. Deixe seu sinalzinho aí de joinha E ativa o compartilhe. Não esquece do sininho, hein? E a gente vai também tá divulgando isso também no nosso Instagram. Esteja no nosso Instagram. Beleza? Isso aí. Isso aí, valeu, gente. Valeu, gente. O intuito de tudo isso é esse. Inscreva, deixe seu sinalzinho aí de joinha E ativa o compartilhe. Não esquece do sininho, hein? E a gente vai também tá divulgando isso também no nosso Instagram. Esteja no nosso Instagram. Beleza? Isso aí. Isso aí, valeu, gente. Valeu, gente.